A ex-primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, foi condenada à morte nesta segunda-feira 17, concluindo um julgamento que durou meses e que considerou culpada por crimes contra a humanidade por ordenar a repreensão violenta contra o levante estudantil no ano passado. Acredita-se que cerca de 1.400 manifestantes tenham sido mortos e até 25 mil tenham ficado feridos durante as semanas de protestos em 2024. Eu pude proceder à tradução destes depoimentos dos jornalistas da Break News para podermos compreender melhor. O juiz basicamente disse que só existe uma sentença e essa é a morte. Isso foi recebido com aplausos dentro do tribunal e do lado de fora também houve bastante movimentação. Um pequeno grupo de pessoas que se reuniu aqui, basicamente, você sabe, começou a comemorar e a gritar palavras de ordem dizendo sim, os culpados devem ser enforcados. Aqui está um pouco caótico, como você pode imaginar, porque o veredito acabou de sair. As pessoas estão saindo do complexo do tribunal, sendo recebidas por muitos jornalistas. Haverá advogados que também sairão. Também há o público que se reuniu aqui, mas como este é o complexo do tribunal, não foi permitido que muitas pessoas entrassem. Há uma multidão maior do lado de fora que eu consigo até ouvir enquanto falo com você, que está gritando palavras de ordem e basicamente entoando cantos desde que o veredito foi anunciado. Como temos reportado desde esta manhã, Luís, este tem sido um julgamento muito emotivo. Este foi um caso muito sensível, não apenas por causa de quem estava sendo julgado por crimes contra a humanidade, mas também pela forma como a violência e a repressão policial aconteceram no ano passado, o que levou Sheikh Hasina, primeira-ministra por 15 anos em Bangladesh, a fugir para outro país, abandonando seu cargo de primeira-ministra. Então, também hoje o tribunal, ao ler o veredicto, detalhou a extensão das atrocidades policiais, sabe? Falou caso a caso sobre como tudo aconteceu em Dhaka no ano passado, após o que eles seguiram em frente e anunciaram o veredicto. Basicamente, eles estavam analisando alguns critérios, quando estavam avaliando as acusações sob as quais ela estava sendo julgada. Claro, a falha em proteger os manifestantes da repressão policial, também incitar a violência por meio de discursos e, mais importante ainda, a autorização ou aprovação do uso de força letal contra esses manifestantes. Sob esse tipo de alegações, sob essas acusações, foi que Sheikh Hasina foi considerada culpada e também foi sentenciada à pena de morte. Ela, junto com seu ex-ministro do Interior, foi condenada à morte. Ambos, significativamente, não fizeram parte deste julgamento nesse sentido porque não estão aqui. Eles foram julgados à revelia. O juiz também fez uma observação interessante dizendo que o fato de eles não estarem aqui, o fato de estarem foragidos também, essencialmente ilustra suas opiniões. Você sabe, o que também foi levado em consideração, o fato de não terem comparecido ao julgamento. Mas a única pessoa que estava presente, Luís, foi o ex-chefe de polícia que estava aqui. O juiz pareceu adotar uma postura mais branda em relação a ele. Estamos apenas aguardando uma confirmação final sobre qual foi a sentença para o chefe de polícia, que foi a única pessoa julgada presencialmente aqui no tribunal. Vamos trazer essa confirmação para você em breve. Mas essas são as informações mais recentes que chegam das dependências do tribunal. Enquanto eu falo, posso ver que mais pessoas se reuniram aqui. Há um sentimento de, você sabe, claro, muitas das pessoas aqui são membros da imprensa, mas também há famílias que vieram até aqui e que, você sabe, perderam entes queridos durante os protestos. Também há muitos líderes estudantis e estudantes que participaram desse protesto no ano passado. Encontramos alguém que perdeu o filho nesses protestos que tinha 29 anos. Neste momento, Sheikh Hasina está refugiada na Índia e aguarda-se que ela seja deportada para cumprir a pena. Bem, o próximo passo seria outra questão, se a Sheikh Hasina seria extraditada para Bangladesh ou não. Agora, altos funcionários disseram à BBC que esse veredicto não terá nenhum impacto sobre o pedido deles. O que o país também precisa observar é se as alegações de perseguição política contra Sheikh Hasina se confirmam ou não. E quanto à segurança dela quando voltar? Então, essas são questões que os altos funcionários vão analisar. Índia e Bangladesh têm um tratado de extradição, mas no passado, quando foi feito o pedido para permitir que Sheikh Hasina retornasse e para que as autoridades de Bangladesh trouxessem Sheikh Hasina de volta ao país, a Índia tem se mostrado relutante até agora.
Eles apenas disseram que isso é uma questão de investigação judicial e legal. Eles também disseram que apoiam eleições livres e justas em Bangladesh e que estarão dispostos a dialogar com um governo eleito por mandato popular. Por enquanto, Sheikh Hasina continua morando em Delhi. Ela tem falado com a mídia local e com a BBC por meio de uma entrevista por e-mail, na qual também mencionou que este é um tribunal de fachada. Ela sente que este é um julgamento farsesco. Bem, o que ela tem dito é que este é um tribunal criado para uma vingança política. Ela não está representada diretamente. Há um advogado que foi escolhido pelo Estado por seus opositores. Então, basicamente, ela deixou claro que não acredita nesses processos por meio de várias entrevistas por e-mail. Agora, é preciso também observar que este é um tribunal especial, ou o Tribunal Internacional, que foi criado pelo governo dela lá em 2009 para processar aqueles que eles acreditavam serem culpados de crimes devido à guerra contra o Paquistão, chamada de Guerra de Libertação em Bangladesh, em 1971, quando o Bangladesh foi separado e conquistou a independência. Agora, esse tribunal especial em particular também foi acusado por críticos de ser tendencioso, de eles estarem ao longo dos anos mirando na oposição de Sheikh Hasina. E agora vimos que esse ICT, como é chamado, foi reconstituído depois que a Liga Awami perdeu o poder e tem julgado este caso em um colegiado de 3 membros e a sentença foi proferida hoje. Mas, ao que tudo indica, estamos aguardando uma nova declaração de Sheikh Hasina. Mas no passado ela afirmou que não acredita que este tribunal esteja atuando de maneira transparente. Ouviu aquele pequeno trecho ali, aquele clipe, o momento capturado, quando o anúncio foi feito, ou melhor, quando o veredito foi lido de que ela foi condenada à morte. O juiz basicamente disse que só existe uma sentença e essa é a morte. Isso foi recebido com aplausos dentro do tribunal e do lado de fora também houve bastante movimentação. Um pequeno grupo de pessoas que se reuniu aqui, basicamente, você sabe, começou a comemorar e a gritar palavras de ordem dizendo: sim, os culpados devem ser enforcados. Aqui está um pouco caótico, como você pode imaginar, porque o veredito acabou de sair. As pessoas estão saindo do complexo do tribunal, sendo recebidas por muitos jornalistas. Haverá advogados que também sairão. Também há o público que se reuniu aqui, mas como este é o complexo do tribunal, não foi permitido que muitas pessoas entrassem. Há uma multidão maior do lado de fora, que eu consigo até ouvir enquanto falo com você, que está gritando palavras de ordem e basicamente entoando cantos desde que o veredito foi anunciado. Como temos reportado desde esta manhã, Luís, este tem sido um julgamento muito emotivo. Este foi um caso muito sensível, não apenas por causa de quem estava sendo julgado por crimes contra a humanidade, mas também pela forma como a violência e a repressão policial aconteceram no ano passado, o que levou Sheikh Hasina, primeira-ministra por 15 anos em Bangladesh, a fugir para outro país, abandonando seu cargo de primeira-ministra.